Imagine acordar de manhã, entrar no jardim e ver comida crescendo por toda parte, ano após ano, quase sem esforço. Mas é exatamente aqui que reside o maior problema. Muitos plantam de novo a cada ano, investem tempo, dinheiro e nervos, e mesmo assim, a colheita continua incerta. Por que a jardinagem precisa ser tão exaustiva? E por que existem plantas que simplesmente voltam, mesmo que você as esqueça por um tempo? Vamos começar agora com a planta número um, a mais fiel do canteiro. Top um, cebolinha. A cebolinha é como o amigo que todo jardineiro preguiçoso precisa. Leal, compreensivo e silenciosamente generoso. Você a planta uma vez e ela retorna ano após ano. Não importa se você está de olho nela o tempo todo ou não. Se você esquecer de regar, ela não guarda rancor. Se você a deixar em paz por um tempo, ela apenas espera. E assim que a estação favorece, ela aparece de novo, verde e elegante, como um sinal sutil de que a vida retorna. Quando você está diante de um tufo de cebolinha de manhã, vê as hastes delgadas balançando ao vento, com gotas de orvalho que brilham como pequenas pérolas. Se você passar a mão por elas, sobe esse aroma de cebola suave e quente e torna o jardim imediatamente vivo. O mágico é, ela não apenas cresce, ela doa. Você corta as hastes verdes e tenras para ovos mexidos, sopas, saladas ou batatas. E até as flores roxas e redondas você pode comer, suaves no sabor e fortes no efeito, se quiser impressionar sem se exaurir. Top 2, aspargo. O aspargo não é uma planta para impacientes, mas é exatamente isso que o torna tão especial. No primeiro momento, ele parece uma promessa que ainda não se cumpre. Você planta, espera, cuida e então, por muito tempo, aparentemente pouco acontece. Por que passar por isso? Por que as pessoas amam algo que exige paciência? Porque o aspargo, uma vez estabelecido, volta ano após ano e de repente, brota da terra como um pequeno milagre, como se o jardim tivesse um segredo que só revela Minon a você. Quando os primeiros brotos surgem, parece o início de uma temporada própria no jardim. Você vê aquelas pontas firmes e lisas crescendo a cada hora, como se estivessem correndo contra o tempo. E então chega o momento da colheita, silencioso, concentrado, quase solene. Aspargo não significa apenas rendimento, mas também tradição, sabor e aquela janela de tempo curta e preciosa em que tudo está exatamente certo. Quem já o experimentou entende. Algumas plantas não recompensam de imediato, mas recompensam por muito tempo. Top 3, ruibarbo. O ruibarbo é o tipo de planta que te surpreende na primavera, antes mesmo do jardim estar realmente acordado. Enquanto outros canteiros mal começam a dar sinal de vida, ele já está lá, forte, largo, quase um pouco orgulhoso. Por que logo ele volta tão cedo? Porque ele parece, a cada ano, estar com pressa. Porque o ruibarbo tem raízes profundas e conhece a mudança das estações como se pudesse senti-las muito antes de você notar. Suas hastes grossas, muitas vezes brilhando em vermelho ou verde, parecem a pura energia da primavera. Você as quebra e esse momento já parece uma colheita, não uma preparação. E então vem o sabor. Aquele jogo inconfundível de acidez e doçura que desperta memórias imediatas. O ruibarbo vai bem em compotas, bolos, geleias, mas também em combinações salgadas, se você for corajoso. O que o torna tão valioso. Você o planta uma vez, dá o seu lugar e ele volta de forma confiável. Não discretamente como a cebolinha, nem pacientemente como o aspargo, mas com uma presença que diz: estou de volta e trouxe algo especial. Top 4. Cebola andante do Egito. A cebola andante do Egito soa como uma lenda, e é exatamente assim que ela se comporta. Enquanto muitas plantas ficam comportadas em seu lugar, ela decide se movimentar. Por que a chamam de cebola andante? Porque ela parece ter vontade própria. Porque ela forma pequenos bulbos no topo das hastes que, eventualmente, ficam tão pesados que se inclinam, tocam o solo e criam raízes ali. É como se ela caminhasse passo a passo pelo jardim, sem que você precise fazer nada.
Você olha e vê esses aglomerados de cebolinhas estranhos e pequenos no ar, como lanternas minúsculas. E de repente você entende. Esta planta se multiplica sem pedir. Ela te dá suprimentos, estação após estação, e torna o tema das cebolas no jardim incrivelmente fácil. Você pode usar os brotos verdes como cebolinha, plantar ou colher os pequenos bulbos aéreos, e até as cebolas subterrâneas são aproveitáveis. Exatamente esse é o charme. Ela é robusta, independente e ao mesmo tempo generosa. Uma vez no canteiro, ela não parece trabalho, mas sim um truque dela natura que poucos conhecem. Top 5. Couve. A couve é a planta que não teme o inverno, mas quase precisa dele. Enquanto muitos canteiros ficam vazios e o jardim parece silencioso, a couve ainda está lá, verde escura, firme, resistente. Por que logo ela permanece por tanto tempo? Porque muitas vezes ela fica até mais saborosa quando esfria. Porque a couve não apenas suporta o frio, mas este pode tornar seu sabor mais arredondado e suave, como se a geada desse o toque final. Você vê as folhas crespas, como pequenas armaduras, abraçadas ao caule. E ao colhê-las, você sente imediatamente: esta não é uma planta delicada. Isso é substância. Exatamente por isso, ela é tão valiosa para um jardim que deve te suprir com confiança. A couve pode ser usada em sopas, refogados, ensopados ou como chips crocantes. E ela sacia sem parecer pesada. Ela não é apenas colheita, ela é segurança. E o melhor, quando você entender o quão robusta ela é, sua visão sobre a temporada muda. De repente, o jardim não termina no outono. De repente, o inverno se torna um palco. E a couve está bem no centro, como se quisesse dizer: ainda não terminei. Top 6. Tupinambo. O tupinambo é uma daquelas plantas que primeiro parece discreta e depois, de repente, mostra o quão poderosa pode ser. Por cima, ela parece quase um girassol selvagem, alta, viva, às vezes até um pouco indomada. Mas o verdadeiro presente está debaixo da terra. Por que tão poucos falam sobre isso? Porque parece que esta planta tem uma despensa escondida. Porque ela forma tubérculos que você pode colher gradualmente, quase como uma despensa natural diretamente no solo. Quando você cava no outono ou no inverno, parece que está encontrando algo que já estava esperando por você há muito tempo. Os tubérculos são irregulares, imperfeitos, mas é exatamente isso que os torna tão honestos. Você os lava e, de repente, tem alimento que não vem do supermercado, mas do seu próprio jardim. O tupinambo pode ser cozido, frito ou usado como purê, e seu sabor é suave, levemente amendoado, com um calor que combina perfeitamente com dias frios. E porque ele volta de forma tão confiável, cresce com ele também um sentimento de independência. Uma vez plantado, ele fica. E a cada ano, ele te lembra que algumas plantas não apenas permitem colher, mas também trazem segurança. Top 7. Azedinha. A azedinha é a planta que dá ao seu jardim uma nota toda própria, quase como um código de sabor secreto. Ela não é chamativa, não é espetacular à primeira vista, mas assim que você a experimenta, ela fica na sua cabeça. Por que uma folha de repente tem um gosto tão vivo? Por que essa acidez é tão fresca, tão límpida? Porque a azedinha traz essa tensão natural e cítrica que desperta muitos pratos de verdade. Ela volta de forma confiável assim que a estação começa, e exatamente quando se precisa de algo fresco após o inverno. Você vê as folhas verdes e macias, geralmente estreitas e levemente em forma de seta, e já ao colher percebe: isso é algo diferente de uma alface comum. Em sopas, ela pode dar uma acidez fina e elegante. Em saladas, ela garante um momento de surpresa. E mesmo como um pequeno extra em batatas ou peixes, ela age como um truque simples que melhora tudo. O que a torna tão valiosa é essa mistura de confiabilidade e personalidade. Ela ocupa pouco espaço, cresce de novo e traz um sabor que faz seu jardim parecer maior do que é. A azedinha é como uma pequena prova de que mais colheita nem sempre significa mais massa, mas às vezes simplesmente mais impacto. E agora me diga, qual dessas plantas você colocaria imediatamente no seu jardim?
Cebolinha, aspargo, ruibarbo, cebola andante, couve, tupinambo ou azedinha? Escreva para mim nos comentários, eu realmente leio. Se este vídeo te ajudou, dê um like e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma lista. Até logo no próximo vídeo.